Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, amigos. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Hoje nós vamos tratar da questão 182 de O Livro dos Espíritos. Essa questão está na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 4º, da pluralidade das existências, no item Encarnação nos diferentes mundos. Vejamos então a questão 182. Kardec faz então a seguinte pergunta: aos espíritos da codificação, é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E os espíritos respondem para Kardec: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. E Allan Kardec faz uma pequena observação para esclarecer melhor. Ele diz o seguinte, que à medida que o espírito vai se purificando, o corpo que o reveste, que é o perispírito, né, que é a capa do espírito, né, envolve o espírito, esse perispírito se aproxima igualmente da natureza espírita, ou seja, ele vai ficando mais etéreo. À medida que o espírito purifica, o envoltório desse espírito também vai se purificando, vai deixando de ser material, né, vai ficando mais etéreo. Bom, para nos esclarecer, né, mais, a gente busca o estudo, o entendimento, né? E as informações que chegam até nós, que a espiritualidade, né, que os espíritos, de um modo geral, nos trazem, tem muito a ver com o nosso estágio evolutivo e a nossa capacidade de compreender. E Jesus, quando ele esteve aqui, ele também fez assim. Ele ensinou, né, a sua doutrina através de parábolas. Ele veio nos ensinar, mas não revelou tudo com muita clareza, tudo para nós, porque nós ainda não estávamos amadurecidos, preparados o suficiente para o aprendizado total da sua doutrina. Então, ele nos ensinou através de parábolas, porque traria uma ideia, mas ainda não revelaria o todo, que aos poucos, com o amadurecimento, ia sendo compreendido, né, com o passar do tempo. Jesus, então, ele ensinava por parábolas e dizia: aquele que estiver em condições, ouça. Ou então ele dizia assim: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Ou seja, aquele que puder compreender, que compreenda. Aquele que já tiver um amadurecimento possível para a compreensão daquilo que ele ensinava, que compreenda. Mas, de um modo geral, nem todos tinham essa preparação, né? E nós, né, reencarnação após reencarnação, vamos buscando esse aprendizado, vamos buscando entender os ensinamentos de Jesus, aprender seus ensinamentos, estudando, buscando, pesquisando, para melhor compreender esses ensinamentos, né? E isso para quê? Para que a gente possa, depois de um certo estudo, depois de uma certa compreensão, depois de buscar, pesquisar, entender, já com maior capacidade de entendimento, de compreensão,
a gente possa entender o sentido maior, mais completo dos ensinamentos do Mestre Jesus. E daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, daqui a alguns milênios, jamais ainda amadurecidos, jamais evoluídos, né? Com esses ensinamentos, pesquisando, aprofundando no entendimento deles, a gente vai tirando novas lições desses mesmos ensinamentos que Jesus nos trouxe quando aqui esteve entre nós. Assim, nós precisamos compreender que do mundo espiritual nos chegam apenas as informações necessárias ao nosso aprendizado de agora, conforme o nosso nível de entendimento. A espiritualidade não vai adiantar para nós o que nós temos que aprender só lá na frente. Imaginemos, né? Vamos fazer uma análise aqui, uma imaginação, para a gente entender isso. Um engenheiro que hoje, atualmente, já está nos anos finais do seu curso, já terminando, quase formando. Então, ele já faz aqueles cálculos complicadíssimos, já aprendeu, já está assim, finalizando o seu curso. Se esses cálculos que hoje ele faz, né, com facilidade, já consegue fazer, esses cálculos lhe fossem ensinados quando ele estivesse na escola primária, no momento inicial dos seus estudos, da sua alfabetização, do seu aprendizado, né? Se ele começasse já a aprender esses cálculos complicados, será que ele iria conseguir assimilar tudo como hoje ele já consegue, já está terminando, já faz esses cálculos? Então, se a gente analisar, a gente vai entender que não, porque ele ainda não tinha o amadurecimento, né, o tempo de estudo, a preparação adequada para compreender esses cálculos lá no início dos seus estudos. Que com o passar do tempo, com o aprendizado sequente, ele foi adquirindo e culmina com a finalização da faculdade e ele já capaz de realizar esses cálculos complicados. Então, assim somos nós, com todo tipo de aprendizado e também sobre a vida espiritual, sobre a nossa evolução, sobre o que precisamos aprender e como aprender para a gente não se perturbar, para a gente ir gradativamente aprendendo tudo que precisamos aprender, que é uma imensidão de coisas a aprender para a nossa evolução. Por isso, quando os espíritos falam que não podem revelar tudo, não é porque se trata de um aprendizado oculto, proibido, apenas para nos negar ensinamentos. Não é nada disso. Eles apenas estão fazendo uma dosagem didática do aprendizado para que chegue até nós as informações que nesse momento nós somos capazes de assimilar, de compreender e que não vão nos perturbar e atrapalhar a nossa evolução. À medida que nós vamos evoluindo, aprendendo, né, gradativamente, cada vez mais as coisas, as informações vão chegando e a gente vai assimilando, vai nos trazendo mais compreensão e a gente vai amadurecendo e tendo um maior entendimento de tudo, né? Conhecer o estado físico e moral dos diversos mundos, tais como, por exemplo, Marte, Júpiter, não nos vai fazer crescer como espíritos imortais que somos. O que esse conhecimento vai nos trazer de melhoria
para nossa melhoria espiritual. Vai nos trazer conhecimento geral, mas para a nossa evolução como conhecimento específico, para a nossa transformação, não vai adiantar no momento. Nós ainda não precisamos disso, não vai trazer nada que nos vai acrescentar assim. Nós precisamos, na verdade, é conhecer o nosso mundo. O mundo em que estamos e que nós não conhecemos. Conhecer também o nosso próximo. O próximo que está ao nosso lado, ao nosso redor. Até no nosso lar, próximo conosco, no nosso lar. E ainda mais, nós não conhecemos nem nós mesmos completamente. Não nos aprofundamos em nós para auto nos conhecermos. Então, o que nós precisamos primeiro, antes de conhecer Marte e Júpiter e outros planetas? Conhecermos a nós mesmos, o nosso próximo, o nosso mundo, que isso vai nos trazer, né, um conhecimento que fará nossa melhoria espiritual, nossa transformação como pessoas, como seres, né, passíveis de evolução. Então, para quê? Né? Por quê? Qual a necessidade de saber a condição moral dos nossos irmãos de planetas tão distantes ainda de nós, né? Temos necessidade agora. Vamos tentar buscar em nós mesmos aquilo que possa nos servir de autoconhecimento, de conhecimento do nosso próximo, para que possamos conquistar a nossa evolução. Alguns mundos estão mais elevados, outros ainda não, mas todos chegarão lá, evoluirão, né? Estarão elevados, porque é lei de Deus, é uma das leis divinas. Então vamos trabalhar a outra lei divina, que é a lei do amor em nós, em nossos corações, para que a gente possa construir em nós o reino de Deus que Jesus anunciou para nós. Vamos buscar esse reino de Deus, construindo ele dentro de nós, né? Jesus nos alertava sobre isso, nos convocava a isso, né? E Miramês, ele nos esclarece quanto a isso nos seus comentários, né? Na questão 182 comentada. Vejamos o que traz Miramês para nós quanto a isso. Miramês diz assim: já não há dúvidas para os estudiosos da doutrina espírita quanto à existência dos diferentes mundos que circulam no espaço, como os que são habitados por espíritos de diferentes classes. Muitas pessoas perguntam quais ou tais mundos que são habitados. Afirmamos que são muitos deles, bem como existem alguns que se assemelham à Terra nas suas características gerais. No entanto, muitos e muitos se encontram bem mais elevados que ela. Tanto o mundo como a humanidade nele estagiada ascenderam moral e fisicamente na escala evolutiva. São mundos mais velhos, alguns dos quais, como o próprio Livro dos Espíritos diz, se encontram quase que em estado fluídico já. Os mundos venturosos são, pois, o céu que se almeja, cheio de anjos, onde o amor, a verdade, o perdão, a caridade e outras tantas virtudes são comuns na vida dos que ali vivem. São todos alimentados pela fraternidade pura. A necessidade de um é o interesse de todos,
e a comunhão de ideias se faz para a paz coletiva. Poderíamos trazer para os companheiros da Terra um modo de vida nesses planetas felizes, mas respeitamos uma lei que vigora no universo, a lei da justiça, de que cada um recebe o que pode suportar. Para que maior revelação em favor dos homens do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele veio por acréscimo de misericórdia pelo sofrimento da humanidade. Trazer mais seria exigir da imaturidade uma compreensão que os homens ainda não suportariam. Esforcemo-nos, pois, para compreender Jesus e vivê-lo. Dessa forma, nosso entendimento abrir-se-á e a intuição divina nos mostrará o ambiente superior que nos espera, que espera aqueles que, pelo amor, semearam as sementes de luz em benefício dos que sofrem e choram. Devemos nos esforçar para conhecermos mais, mas tudo dentro do limite capaz de orientar nossos passos para o bem-estar social que a coletividade espera. O estado físico e moral de diferentes mundos mais elevados que a Terra, por enquanto, não se pode divulgar, a não ser por simples traços que as mensagens podem revelar. O resto pode-se deduzir pelo que já se conheceu da evolução da alma. Se são mais elevados, tudo que lá existe é mais aprimorado, em todas as ordens. Se são mundos onde a primeira lei é o amor, tudo que estiver fora do amor não pode existir. O mundo onde existem guerras fratricidas, violência, e onde uns sempre se alimentam dos outros, certamente que a razão dirá que esse mundo é dos mais inferiores, pelas vibrações que emanam da sua humanidade ignorante e infeliz. Os mundos superiores desconhecem o orgulho, o egoísmo, a brutalidade, a prepotência. Os espíritos ali reencarnados são limpos dessas inferioridades e tantas outras que nem precisamos mencionar. Um espírito altamente superior, dirigente da própria Terra, o espírito mais lúcido dentre os que caminham com ela, já esteve aqui, com a finalidade de elevá-la, pelo menos a um grau a mais na escala dos mundos, e espera que todos os homens possam compreender o seu gigantesco esforço dentro do mais alto conhecimento da verdade. Que ele, o Mestre Jesus, nos abençoe e ilumine. Muita paz.